Bom dia! Nossa aula de matemática hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de divisão de polinômios, ok? Vamos terminar a tarefa da página 124, que finaliza esse capítulo de operações com polinômios. Em seguida, eu vou deixar uma atividade que vocês precisam copiar no caderno, tá? Aí eu vou explicando, a gente vai fazendo. Se não der tempo de fazer a atividade do caderno durante essa aula, a atividade do caderno vai ficar para casa. Como eu combinei com vocês, já havia falado e explicado direitinho, toda vez que nós terminarmos um capítulo do conteúdo da unidade do livro, eu vou passar um exercício ou dois de fixação desse conteúdo no caderno, ok? Para que vocês possam treinar, praticar, estudar e tirar dúvida mais uma vez. As atividades do livro sempre faremos juntos durante a aula e as atividades do caderno fica aula-casa. A gente inicia em aula e o restante vocês farão sozinhos, ok? Vocês precisam tentar fazer as atividades propostas como exercício de fixação e revisão, para que depois a gente tenha um feedback do que você entendeu, o que você precisa entender melhor, para poder ir tirando a dúvida, tá? Quem chegou agora, aguarda, daqui a pouco eu faço a chamada novamente. Nós utilizaremos o módulo 2, página 124, e uma atividade no caderno. Então, já tem esse material separado. A partir de agora, eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a atividade do livro juntos. E após, eu já passo do caderno e vou explicando a vocês. Mais uma vez, hoje nós vamos finalizar o conteúdo de operações com polinômios. Então, eu vou estar passando um exercício de revisão desse capítulo antes da gente iniciar o próximo capítulo, que ele vai falar sobre produtos notáveis. Tá? Vamos lá, página 124 do livro. Vou compartilhar a tela. Qualquer dúvida, perguntando via áudio, enquanto estou compartilhando a tela, eu não consigo visualizar o chat. Então, vamos lá. Nós já fizemos essa página, né? Vamos lá para a página 124. Ok? Fala número 4. Multiplicando um polinômio em sua forma reduzida por 5a. Só um minutinho, temos colegas entrando ainda na sala. Ah, não. Vamos lá. Multiplicando um polinômio em sua forma reduzida por 5a, obtemos como produto o polinômio 15a elevado a 3 menos 10a ao quadrado menos a. Qual é esse polinômio? Então, nós vamos ter que fazer a divisão desse polinômio aqui, ó, 15a ao cubo menos 10a ao quadrado menos a, dividido por 5a. Lembrando, quando a gente faz a divisão dos termos, né, a divisão de polinômios, nós vamos dividir os números e subtrair as letras, ok? Nós vamos dividir os números e subtrair as letras. Então, cada termo desse polinômio aqui, eu vou dividir por 5a. Então, vamos lá. Ao primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui. Vou botar cada um uma cor diferente, para que vocês possam entender que a gente tem que dividir cada termo por 5a. Mais uma vez, na divisão de polinômios, a gente divide o número e subtrai a letra. Então, primeiro eu vou dividir o que está ali de vermelho.
15 dividido para 5 fica 3, correto? O A elevado a 3, se eu tiro o A, que está aqui, fica A elevado a 2. Agora eu vou dividir o meu segundo termo, que está aqui de verde, por 5A. Repito o sinal de menos. E vou fazer a divisão dos números. 10 dividido para 5, 2. A ao quadrado menos A fica A. Porque eu tinha 2A, tirei 1, ficou 1. Menos. Quando a letra está sozinha, ela vale de 1, correto? Então, aqui eu teria 1 dividido para 5. 1 tem como eu dividir para 5? Não, se eu tenho uma bala para dividir para 5 pessoas, fica difícil, né? Então, a gente repete. Quando não puder dividir o coeficiente pelo número, a gente deixa na fração, tá? Essa barrinha indica que é uma fração. É para você colocar 1 sobre 5. É porque aqui no computador, para a gente representar a fração, a gente representa dessa forma. Como você está fazendo com lápis, você representa a fração normalmente, com numerador e denominador, ok? Então, nós temos aqui 1 sobre 5, e o A era 1A, eu tirei 1, sobra nada. Então, sobra 0. Se sobrou 0, a gente não coloca o A aqui. Quando a gente diminui a letra e dá 0, a letra some. Então, fica apenas essa resposta. Lembrando, divisão de polinômios, a gente divide o número e diminui a letra, ok? Na letra B, qual é o grau do polinômio que foi multiplicado por 5A? Então, ela quer saber o grau desse polinômio aqui que nós achamos. Vamos relembrar. O grau do polinômio é o expoente de maior valor. Aqui nós temos o A ao quadrado. Então, entende-se que esse polinômio é do segundo grau. Para a gente determinar o grau de um polinômio, nós vamos calcular o grau de cada termo. Aqui, nesse caso, nosso primeiro termo é do segundo grau. O grau corresponde ao expoente da letra, tá? Não tem nada a ver com esse número aqui na frente. Para calcular o grau, a gente vê o expoente da letra. Então, aqui eu tenho o segundo grau, aqui eu tenho o primeiro grau, e aqui, como eu não tenho letra, eu tenho 0 grau. Então, o maior deles é o do segundo grau. Copia para a gente poder falar sobre a sequência dos termos ali da número 5. Só um minuto. Gente, enquanto vocês estão falando aí no chat, aparece o barulho e parece que tem alguém pedindo para entrar, mas não tem não, tá? Estamos na página 124 do módulo 2, fazendo a atividade, finalizando o conteúdo, divisão de polinômios. Vamos retornar aqui para o livro. Bem, na número 5, escreva os próximos 3 termos de cada sequência. Então, para a gente verificar a sequência, nós temos que analisar tudo nesse monômio. Nós temos que analisar os coeficientes e as partes literais. Ou seja, eu tenho que analisar o que mudou no número e como está mudando as letras. Ok? Então, ali na letra A, o número de 3 pulou para 6, de 6 foi para 12, de 12 foi para 24. Então, o que está acontecendo aqui nos coeficientes?
Está sempre o dobro. Eu estou multiplicando por 2. Veja só, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, para a gente continuar a sequência, a gente tem sempre que multiplicar o coeficiente por 2. Então, 24 por 2, eu já sei que o próximo coeficiente é 48. Agora, eu vou verificar as letras. O x era x elevado a 8. Agora está x elevado a 7. Depois foi para x elevado a 6. Depois x elevado a 5. Então, o x, entende-se que ele está perdendo 1, né? Está na forma decrescente, do maior para o menor. O x, cada vez que a gente mudar a sequência, o x perde 1. Então, se ali era x elevado a 5, aqui vai ser x elevado a 4, correto? Lembra que eu falei com vocês que aqui no computador eu só consigo colocar x elevado a 2 e x elevado a 3. Eu não consigo colocar de 4 em diante, eu não consigo colocar no expoente. Então, eu boto esse símbolo para que vocês entendam que o 4 é expoente do x, tá? Então, vai ficar 48x elevado a 4. E o meu y? Vamos ver o que está acontecendo com o expoente do y. Na primeira, eu não tinha y, é como se fosse y elevado a 0. Na segunda, y elevado a 1. Depois, o y elevado a 2. E aqui, o y elevado a 3. Então, nessa sequência, o meu coeficiente eu multiplico por 2, o meu x eu tiro um expoente e o meu y eu acrescento 1. Então, se meu y é elevado a 3, aqui no último termo, no próximo o meu y vai ficar elevado a 4. Mais uma vez, gente, nessa sequência, os números, os coeficientes, eu estou multiplicando por 2. O x está perdendo um expoente. E o y está ganhando um expoente. Tá? Então, esse símbolozinho, esse sinal circunflexo, está indicando que o 4 é expoente do x e o 4 é expoente do y. Então, o termo que a gente encontrou é 48x elevado a 4, y elevado a 4 também. Quero que vocês descubram para mim qual é o próximo termo agora. Pega o coeficiente, multiplica por 2, o x vai perder um expoente e o y vai ganhar 1. Façam, quem já fez pode falar a resposta. Vamos lá. Eu sei, menina. Pode falar? Pode falar. 96x elevado a 3, y elevado a 5. Ótimo, 96, porque fez 48 vezes 2, 96. O x, ele perdeu um expoente, então ficou x elevado a 3, e o y, ele está ganhando um expoente, então ficou y elevado a 5. Então, é 96x elevado a 3 e o y elevado a 5. Próximo termo da sequência, você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o 96, multiplicar por 2. O x você subtrai e o y você acrescenta 1. Façam aí. Gente, é para fazer, não está difícil.
Já fiz também. Você já fez? Aguarda um pouquinho que eu quero que outra pessoa fale a resposta para participar da aula. Mais alguém que tenha feito quer falar a resposta? Bora, gente. Alguém aí para falar a resposta? 96 vezes 2, o x tira um expoente e o y acrescenta 1. Vamos lá. Não fica com vergonha se tiver errado, não. Vocês estão aqui para aprender. Professora, Pode falar. seria 192, x elevado a 2 e y elevado a c. Muito bem. 192, x ao quadrado, y elevado a 6. Ótimo, muito bem. Copia aí para a gente poder fazer a letra B. Na letra B, mesma coisa, nós vamos analisar o que está acontecendo com o coeficiente, com o M e com o N. Copia para a gente fazer a letra B. Todos estão me ouvindo, gente? Sim. Não é porque eu fico vigiando, porque ontem a minha conexão ficou ruim na aula do nono ano. Aí eu estava explicando e já tinha perdido a conexão. Então vamos lá. Na letra B, o coeficiente era igual a 2, depois passou para 1, depois passou para 1 meio, depois passou para 1 quarto. Então, o que está acontecendo? O meu coeficiente eu estou dividindo para 2. O M era 9, ficou 8, depois 7, depois 6. Então, o meu M, eu estou perdendo um expoente. E o N era 8, virou 7, virou 6, depois 5. O N também está perdendo expoente. Ok? Então, eu vou fazer essa primeira sequência e vocês façam as duas últimas. 1 quarto dividido para 2 é só a gente botar 1 oitavo. Só um minuto. Vou botar aqui direitinho. O M está perdendo o expoente, então vai ficar M elevado a 5. E o N também está perdendo o expoente, N elevado a 4. Façam o próximo. 1 sobre 8 dividido para 2 vai ficar 1/16. Então, como é fração, a gente multiplica e bota o resultado embaixo. 1/16. Aí você verifica como que fica o M e como que fica o N. Lembrando, no caso da letra B, as duas letras estão perdendo um expoente a cada sequência. Façam aí, gente, o próximo termo e o último, que eu vou perguntar. Alguém já tem a resposta do próximo termo? Pode falar. Eu fiz. Pode falar. 1/16, M elevado a 4 e N elevado a 3.
Muito bem. 1/16, m elevado a 4 e o n elevado a 3. Último termo da sequência, você vai pegar 1/16 multiplica por 2, o m vai perder um expoente e o n também vai perder. Pode falar, Pode falar. acho que é 1/32 m elevado a 3 e n elevado a 2. Muito bem. M elevado a 3 e n elevado a 2. Só um minutinho, que aqui ficou um pouquinho maior. Pronto. Aí aqui ele está perguntando, escreva a regra de cada uma da sequência. Então, na letra A, o coeficiente, multiplicamos o coeficiente por 2, não foi isso que nós fizemos? Multiplicamos o coeficiente por 2, ok? E acrescentamos x, o expoente do x, né? Perdeu 1 e do y ganhou 1, não foi isso? Multiplicamos o coeficiente por 2, o expoente do x acrescentamos 1, acrescentamos não, subtraímos 1, desculpa. Subtraímos 1 e do y acrescentamos 1. Então, ó, na letra A, eu estou escrevendo a regrinha que nós utilizamos. Multiplicamos o coeficiente por 2, o expoente do y subtraímos 1, do x subtraímos 1 e do y acrescentamos 1. Escrevam aí para mim. Na letra B, o que nós fizemos? Dividimos o coeficiente por 2. Por 2. O expoente. Vamos botar logo assim, né? E subtraímos 1 de cada letra. Porque o y, o m perdeu 1 e o n também perdeu 1 expoente. E subtraímos 1 do expoente de cada letra. Vamos lá.
Vamos lá, gente. Todos já copiaram para a gente poder fazer o 6? Podemos? Então, olha só, na número 6. Marque os polinômios apresentados na forma reduzida. E em seu caderno, simplifique os polinômios que não estão. Não precisa, tá? Porque mais para frente nós já vamos reduzir os polinômios. Vamos apenas marcar os que estão representados na forma reduzida. O que seria a forma reduzida? A forma reduzida é quando o polinômio não tem termos semelhantes, ou seja, não tem letras iguais. Então, na nossa primeira alternativa, eu tenho termos semelhantes. Se eu ainda tenho termos semelhantes, ele não está na sua forma reduzida. No segundo, eu tenho termos semelhantes? Não. Então, já está na forma reduzida. A gente marca aqui a segunda opção. Lembrando, termos semelhantes são aqueles que possuem a parte literal igual, ou seja, que tem a mesma letra. Nessa primeira aqui, ó, eu tenho o termo semelhante x com x, e eu tenho também o y com y. Ó, y com y. Isso são termos semelhantes que nós já fizemos em outra aula. Terceiro, tenho termo semelhante? Não. Se eu não tenho termo semelhante, indica que já está na nossa forma reduzida. Forma reduzida é quando não tem termo semelhante. A última, se eu fizer a distributiva aqui, ó, terei o termo semelhante, porque eu vou ter o A. Ó, A com esse A aqui, eu vou poder somar. Então, não está na minha forma reduzida. Então, apenas duas opções. Ok? Marca aí para a gente poder fazer o próximo. Vamos lá. Na letra A, x menos 4, ok? X menos 4 é o resultado de uma divisão. Então, aqui a gente vai ter que colocar uma divisão que tenha esse resultado aqui. A divisão de um número pelo outro. Então, exemplo, se eu dividir por 2, né? Então, seria 12x, coloca aí para mim, menos 8, dividido para 2. Eu teria esse resultado. Na número 7, ele quer que a gente crie uma divisão entre dois termos, né? Que tenha como resultado x, 6x menos 4. Então, eu botei aqui 12x menos 8. Se eu dividir esse termo por 2, a gente encontra esse resultado. Letra B. Você vai escrever uma divisão onde a gente encontra esse resultado aqui. Então, se eu dividir P3, por exemplo, peraí, vamos dividir por 3, né? 3P ao cubo mais 6P ao quadrado, Q ao quadrado. Vamos colocar assim. Dividido por 3, peraí, PQ, ó, 3PQ. Se eu dividir esse termo entre parênteses aqui por 3QP,
nós vamos encontrar esse resultado. Coloque aí para mim. Esse número 7 é um pouquinho confuso, porque geralmente eu coloco a divisão para que vocês possam determinar o resultado. Na número 7, o livro, né, a questão está pedindo para que a gente crie uma divisão que obtenha esse resultado que ele colocou. Então, eu já vou colocando para vocês para não ficar tão confuso, porque começamos a ver esse conteúdo de divisão na semana passada, a gente precisa praticar mais para poder criar divisões. Então, copia aí para mim a letra A e B, para a gente fazer a C e D. Vamos lá. Letra C, nós vamos fazer uma divisão que obtenha esse resultado aí. No caso da letra C, eu vou botar a divisão só por letras, tá? O número a gente repete. Ó, 5, vou colocar uma divisão que tenha somente letras. 5m, aí vou botar aqui ao quadrado, não, ao cubo, né? Melhor, ao cubo. N elevado a 4, mais 3mn elevado a 3. Aí agora eu vou fazer uma divisão por letra, eu vou dividir por mn. Se a gente fizer essa divisão, aqui é n elevado a 4, tá? Não esqueçam que esse símbolo representa o expoente, que nós combinamos. Se a gente fizer essa divisão de cada termo por mn, nós vamos obter esse resultado. Copia para a gente poder fazer a letra D. Vamos lá na letra D. Também podemos fazer uma divisão apenas com as letras, utilizando as letras A, B e C. Então, ó, vou colocar aqui, só um minuto. A ao quadrado, B ao quadrado, C, menos 4. A gente pode colocar A elevado a 3, B elevado a 4, mais 2A, B elevado a 5 e C elevado a 2. Deixa eu botar aqui do lado direitinho. Isso tudo dividido por ABC. Deixa eu chegar esse para cá. Que esse aqui cabe aqui direitinho.
Vamos lá. Copia. Só vou botar aqui o computador para carregar, para a gente poder fazer a número 8, tá? Copia aí o número 7 para a gente fazer a número 8. A número 8 vocês vão fazer sozinhos, tá? Eu vou fazer a primeira para que vocês possam fazer o restante. É uma divisão de polinômios. Divide o número e subtrai a letra. Isso é um... Vamos lá. Ô, professor, Pode falar. ali na letra D, você botou A ao quadrado, B ao quadrado, C, não seria A ao cubo? Sim, A ao cubo. Obrigada, Pedro. De nada. Vamos lá, na número 8, nós vamos dividir os números e subtrair a letra. Então, aqui embaixo não tem nada, a gente considera 1. 5 dividido para 1, 5. O x. X ao quadrado menos x, vai ficar x. X ao cubo menos 1, y ao cubo menos 1, y ao quadrado. Aí ele pediu, após a gente efetuar a divisão, a gente determinar o grau desse polinômio, ok? Então, o grau desse polinômio é a soma das letras. 1 do x mais 2 do y, ele é do terceiro grau. Façam aí a letra B. Na letra B, você vai dividir os números e subtrair as letras. Quando não der para dividir o número, você deixa na fração, ok? Vamos lá. Vou botar aqui um sinal de igual para que você não entenda. Né? Fiz a divisão. Esse polinômio é do terceiro grau. Vamos lá. Professor, eu não entendi o que é para fazer. Você vai dividir o número aqui. 3 dividido para 3 vai dar 1, né? E o m você diminui. M ao cubo menos m. Vai ficar aqui m ao quadrado. M ao quadrado. Tá vendo?
Aí agora você vai fazer com o segundo termo, menos. Aí agora, 2 dividido para 3, não tem como dividir, fica na fração. E o m? M ao quadrado menos m, vai ficar m. Mais, vou botar aqui embaixo, tá? Vou chegar mais para baixo aqui. A resposta da B eu vou botar aqui embaixo, porque não vai caber nessa linha. Ó, pronto. O M, 1 sobre 3, 1/3, porque não dá para dividir. O M, M menos M vai dar 0. Então, o polinômio fica dessa forma. Qual é o maior expoente? Ele é do segundo grau. Mesma coisa você vai fazer na letra C. Você vai dividir cada número aqui em cima por 4 e as letras você vai diminuir um expoente. Faça aí a letra C. Vamos lá. Na letra C, eu vou dividir 8 dividido para 4, 2. O A3 tira 1, fica A ao quadrado. B ao quadrado tira B, fica B. C à quinta, se eu tirar 1, fica C elevado a 4. Vou fazer agora para o segundo termo. 2 dividido para 4, não dá para dividir, mas dá para simplificar. Fica 1 sobre 2. A menos A some. B2 menos B fica B. C menos C também some. Vamos lá, botar aqui. E qual é o grau desse polinômio? Como aqui nesse primeiro termo eu tenho A, B e C juntos, então a gente soma todos os expoentes. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Vou botar aqui em cima. Esse polinômio é do 7º grau. Vamos lá para a gente poder fazer a letra D. Mesma coisa, divide o número por 2. Do X você tira 1, do Y você tira 3. Bora, gente, fazendo aí a letra D. Eu tenho que te explicar. Só dia 29. Mas pra nós, na verdade eu tô curado, mas eu não tenho, mas eu tô com vírus ainda. Mas não pego mais. Meu sangue é estrela, 3, né? Ninguém não fez isso, mas você é mutante. Vamos lá na letra D. Tipo, a pessoa que sabe como se ele tivesse com isso. 2 dividido para 2, 1, né? X elevado a 3. O Y, Y3 menos Y3, nada. O Z a gente repete. Mais 7 dividido para 2 não dá, vou repetir. O X, X ao quadrado menos 1, X. Y elevado a 5 menos Y elevado a 3, Y elevado a 2.
Então, nós vamos somar aqui. Só um minuto. Vou somar aqui. O meu primeiro termo, 3 do x mais 1 do z, eu tenho o quarto grau. É o grau do meu polinômio. Só um minuto que eu vou botar aqui embaixo para que vocês possam copiar, tá? Copia. 2 minutinhos aí para copiar, tá 10h15. Para a gente finalizar, eu vou verificar se dá para copiar o dever de casa, tá? Senão eu Professora, deixo aqui, vocês tiram foto da tela e copia depois. Acredito que não dê para copiar tudo. Qualquer professora, coisa também vai estar salvo lá no nosso link na plataforma. Francis, Oi, amor? aí no caso do 7/2, Não dá para não, dividir, a gente repete na fração. mas eu tô falando sobre o expoente, ele não vai somar, né? Porque ele vai ser menor do que 4. Não, toda vez. Ah, sim, porque vai ficar 1 mais 2 vai ficar terceiro grau. Como a gente Aí o coloca 4 é maior. maior, eu somei só o primeiro, que era 3 mais 1, aí ficou quarto grau. É essa a sua Aí é o dúvida? maior que vai ser o grau, né? Oi? Aí o que der maior vai ser o grau. Isso, sempre o que der maior. Ok. Então é por isso que você não sumou B? Isso, não precisa, porque o B seria primeiro grau. E como essas três letras estão juntas, a gente somando fica sétimo grau, a gente bota sempre o maior. Ah, entendi. Um minutinho aí para terminar de copiar, gente. Vou só tentar aqui abrir a página, ver se eu consigo abrir a página e abrir aqui o exercício. Só um minuto. Não precisa não. Só um minutinho que está abrindo aqui a atividade para vocês. Só um minutinho que está abrindo a atividade, tá? Esse exercício que está aberto aí é da outra turma, eu estou abrindo a de vocês. Foi. Espera aí, vou botar a exibição aqui. Copia, gente, só esse número 1, tá? O restante, o 2, 3, 4 e 5, eu passo na próxima aula. Copia para fazer apenas o número 1 no caderno. Coloca aí para mim. Deixa eu ligar o Zoom aqui, que eu vou deixar apenas o número 1. É para copiar apenas o número 1, senão não vai dar tempo, tá? Número 1, A, B e C. Na número 1, letra A, você tem que somar os polinômios. Na letra B, você vai diminuir os polinômios. E na letra C, você vai multiplicar os polinômios.
Copia aí o número 1. Na letra A que vocês vão fazer em casa, você tem que somar os semelhantes. Na letra B, você vai subtrair os semelhantes. E na letra C, você vai multiplicar. Na letra C, você vai fazer a distributiva. Depois que você encontrar o resultado, na letra A, B e C, você vai substituir as letras pelos números, tá? Quando você tiver o resultado da letra A, no lugar do A você coloca 10, no lugar do X você coloca menos 4. B. Quando você tiver a resposta da letra B, no lugar do A você põe menos 2 e no lugar do X você vai pôr 6 e resolver a expressão normalmente. Na letra C, quando você terminar de fazer a distributiva e os semelhantes, você vai obter um resultado. Desse resultado, no lugar do A, bota 3 e no lugar do X, põe menos 2. Aí resolve a expressão normalmente. Quem já copiou, obrigada pela participação na aula. Espero que participem mais, que estejam fazendo as atividades. Na nossa próxima aula, eu vou corrigir essa número 1, explicando junto com vocês e passo o restante das questões, ok? Qualquer dúvida, próxima aula pode perguntar, mas tem que tentar fazer, ok? Beijinhos, até a próxima. Tchau, professor. Tchau, queridos. Vamos lá, quem já copiou saindo da sala.